pulou essa aula? Ou é considerado feriado e está previsto no calendário, ou eu tenho que repor? Não, está previsto no calendário. Mas isso... Não, eu entendo. Mas nós não precisamos repor a aula, tem feriado. Já está previsto no calendário. Será que vai esse dia normal? Se a senhora quiser, a gente mostra o calendário para a senhora. Está previsto. Você quer? Então vamos lá, gente. E aí? Vamos lá, gente. Nós vamos entrar nos linfomas, né? Vocês sabem que a LLC, né? Ela tem uma característica, né, de linfoma também, né? LLC/linfoma, ou leucemização do linfoma com LLC, e os linfomas são estranhos, né? Vamos falar hoje sobre linfoma não Hodgkin, né? Vocês sabem que existe o linfoma de Hodgkin, mas o quadro clínico é semelhante, né? E o que vai distinguir um do outro geralmente é a biópsia do gânglio, né? Já que é uma doença de linfonodos, né? Uma neoplasia desse sistema. Então, só para vocês entenderem, antigamente ela era considerada uma doença. Por isso, vocês poderiam ver em livros antigos doença de Hodgkin, antigamente se falava assim. Mas ela é uma doença muito antiga. Então, o primeiro artigo original foi em 1832, Thomas Hodgkin. Daí, né, a gente deu o nome da doença até hoje, embora os epônimos tenham sido, né, tentado tirar na medicina, alguns se consagraram e a gente não consegue chamar de outra coisa. Então, a gente chama de linfoma não Hodgkin e linfoma de Hodgkin. Então, foi o primeiro a descrever o linfoma como uma doença primária do tecido linfático, até que não sabia que era um câncer, né? Propriamente dito. Ele sabia que não estava relacionado com infecção ou com câncer, era o que ele tinha em 1800 antigamente, né? Depois, 33 anos depois, Sir William Wilkes, ele designou, em homenagem ao Hodgkin, essa enfermidade, ainda uma enfermidade benigna, por isso ele botou doença de Hodgkin, em homenagem ao próprio Hodgkin. Mas até então a gente também não tinha muito recurso, a gente só via as pessoas morrerem dessa doença sem entendê-las muito bem, e aí foi passando esse estudo de um para o outro. Mas vocês vão ver a evolução que ela não tem muito tempo realmente. E aqui, né, foi o primeiro artigo original, né, chamado de linfoma não Hodgkin, a partir desse trabalho de Thomas Hodgkin em 1832, e eles, então, esse primeiro trabalho foi intitulado sobre alguns aspectos mórbidos das glândulas de absorção, que são as glândulas, né, os linfonodos, e do baço. As pessoas já começaram a ver que o baço é envolvido nessa doença. Mas tudo isso é para chegar nessa situação do linfoma atual. Então vocês vão entender isso agora. Até então, né, em 1832 a 1900, a gente só contava com as características clínicas. Os pacientes morriam e a gente não entendia porque os linfonodos, o baço, o fígado aumentava, as pessoas tinham febre, por isso de início era uma doença infecciosa, até que não era infecciosa, mas também não era neoplasia. De 1900 a 1972, a gente já tinha uma histopatologia para ajudar. Mas não ajudava porque vocês vão ver que tem mais de 20 tipos de linfoma. E os patologistas não gostam muito dessa parte da hematologia, por isso hoje a patologia está se subespecializando, né, para o estudo das doenças hematológicas. Então hoje nós temos os chamados hematopatologistas, porque nem todos gostam de fazer linfoma. Eles são chatinhos, eles são diferentes uns dos outros, então
Então, é bem complicado. E até 72 a gente também só contava com o misto patológico. Muitos linfomas têm características diferentes e a quimioterapia não resolvia muita coisa, porque eles tinham padrões e respostas diferentes. Já em 1972 até o presente momento, a imunohistoquímica ajudou bastante a diferenciá-los e, consequentemente, a ajudar nos protocolos, porque cada um tem uma resposta diferente à quimioterapia. Você vê como eles são chatinhos e especiais. E, claro, em 92 surgiu a citogenética, a genética molecular, que persiste até hoje, para dar um prognóstico sobre aquelas mutações para aquele paciente. Então, vocês viram que a evolução não é muito antiga, né? Eu entrei na década de 80, eu entrei na faculdade em 85. Então, a gente estava começando os estudos moleculares. E aí, realmente, a gente viu uma evolução a partir dali no tratamento dos linfomas. Então, todas essas fases contribuem para a compreensão dos linfomas nos dias atuais. Só para vocês entenderem que é uma doença esquisitinha. Bom, claro, é uma doença linfoproliferativa. A leucemia linfóide aguda é uma doença linfoproliferativa. A leucemia linfóide crônica é uma doença linfoproliferativa. E os linfomas se comportam dessa maneira. Muitos linfomas evoluem para a leucemia linfóide aguda. Muitos linfomas leucemizam com leucemia linfóide crônica. Então é meio como se elas estivessem interligadas. Então, é uma doença linfoproliferativa crônica, constitui um grupo de neoplasias hematológicas e elas têm diferentes locais de surgimento. Então, se você pensa que é uma doença dos gânglios, não é uma doença só dos gânglios. Você pode ter linfoma primário cerebral. Você pode ter linfoma primário de intestino, linfoma primário de estômago, linfoma primário de pulmão. Então, ela também não é uma doença que segue um padrão. Então, ela tem diferentes locais de origem. Linfoma de fígado. Linfoma esplênico. O vaso começa a crescer, e nasceu ali, você dá o diagnóstico e descobre depois que você tira aquele vaso que está crescendo, você não está entendendo, o patológico. Não tem núcleo nenhum, não tem nada que você pudesse ter tirado para dizer que doença é essa. Era o vaso que foi crescendo. Ela tem diferentes comportamentos, vocês vão ver. A gente tem linfoma de baixo grau de malignidade, ele é péssimo. A gente tem linfoma de alto grau de malignidade, ele é bom, embora grave. E a gente tem linfoma de intermédio grau de malignidade. E cada um com respostas diferentes. Então, esse comportamento clínico também leva a diferentes tratamentos. Para cada tipo de linfoma, eu tenho um tipo de protocolo. E são protocolos internacionais e deixam a gente louca. Tem os que são bem típicos. Se eu tenho um linfoma de baixo grau, eu posso já usar um R-COP. Se eu tenho um linfoma de grau intermediário, eu posso usar R-fludarabina. Se eu tenho um de alto grau, R-CHOP. Se isso falha, eu tenho o Cyborg. Se isso falha, eu tenho a BVD. E aí eu vou usando os protocolos, porque eles são variados para diferentes tipos de linfoma. E existem diferentes respostas ao tratamento. Então, eu posso ter 2 pacientes de linfoma de alto grau de malignidade. Eu trato os 2 com o meu protocolo. Um responde, o outro não. Um responde cura, o outro responde, mas recai e não cura. Então, também é chatinho nesse sentido. Bom, esses são os tipos de linfoma. Se você contar, tem mais de 10 aí. Então, são linfomas cujo precursor é a célula B. A gente já falou que tudo que é B é meio que bom, né? E tudo que é T é meio que terrível, né? Então, aqui nós temos a leucemia linfóide crônica de células B. Nós já demos essa aula semana passada. Vocês já viram que a gente fica apenas observando e acompanhando, só que às vezes ela pode evoluir com linfoma de pequenos linfócitos. Ou ele era
linfoma de pequenos linfócitos que evoluiu com LLC. Ou eu posso ter apenas LLC pura e linfoma linfocítico pequeno, sozinho. Então a gente não sabe onde originou o quê, como elas se uniram, como elas se separaram. Mas fica essa situação. Eu posso ter LLC e linfoma e apenas ficar observando. Aí você tem todos esses linfomas. E aqui você tem, por exemplo, mieloma múltiplo. Eu pode vir de um linfoma. Aqui você tem o linfoma mediastinal do tipo. E aqui você tem o linfoma de Burkitt causado pelo HIV. Então vejam como são um monte de linfoma, nem todos gostam de dar esse isto patológico. E não termina aqui. Olha isso. Então, como eu disse, são mais de 20 tipos de linfoma e cada um com as suas características. E cada um com seus protocolos. E cada um com as suas respostas. Então é bem difícil realmente a condição. Claro, existem os mais comuns, o de alto grau de malignidade geralmente é um linfoma de grandes células B, mas fazem grandes massas e pode matar você rapidamente, mas responde bem, cura. E eu tenho linfoma de baixo grau de malignidade, que parece bacana você ouvir isso. Você tem um linfoma de baixo grau de malignidade, ele não cura, porque as células estão em repouso, estão em G0. Quando a quimioterapia vem, não pega essas células que estão em G0 e elas voltam a crescer. Então é difícil ter uma quimioterapia curativa. Então esses são os linfomas precursores T natural killer periféricas. E aqui nós temos alguns vírus que causam esses linfomas terríveis, como o HTLV1, é chamado leucemia linfoma de células do adulto, relacionado ao HTLV1, é ele que causa esse linfoma, essa leucemia, e a resposta é ruim. Então, vamos à distribuição. Isso, esses são os linfomas de células T e esses são os linfomas de células B. Ah, então ele pode vir das duas? Pode, querido, das duas linhagens. São comportamentos bem diferentes. Bom, mas o que nos interessa como clínico, né, é você suspeitar e pedir biópsia, né, do gânglio, para mandar para o hemato, né, ou já agilizar aí esse diagnóstico por hematologista. Os linfomas têm distribuição mundial variável, mas o mundo todo tem linfoma. Não tem uma área que não tenha. Mais comum, claro, a gente vem repetindo isso o tempo inteiro, mais comum em homens, e vejam a diferença é grande, 1,5 para 3,5 homens em relação às mulheres. Mais em brancos. E embora seja o terceiro câncer mais comum em criança, qual é o primeiro? LLA, né? O segundo é um tumor sólido do sistema nervoso. Eu não sei se é o neuroblastoma, mas é um tumor sólido. E ele é o terceiro câncer mais comum em crianças. Embora ele seja o terceiro mais comum em crianças, ele é mais comum em adultos. Tá? Ele é mais comum em adulto. O que você mais vai ver em criança realmente é LLA. Tá? Então, embora seja o terceiro câncer mais comum na infância, ele é mais comum em adultos. E a incidência aumenta com a idade. Então, mais envelhecimento a gente vai tendo, vocês já me viram repetir isso. Tem uma frase doída que diz que todos nós morremos de câncer, a menos que nós morramos primeiro. Um acidente, infarto, AVC, mas que se você durar até a 4ª idade, a chance é de que você morra de câncer. Então a sua incidência aumenta com a idade. Então ela varia da infância à velhice. Ninguém escapa. Por idade, ninguém escapa. Sempre o pior prognóstico será do cara mais velho. Porque você não tem a mesma resistência de um jovem. Sempre será um idoso. Às vezes a gente olha, tem linfoma e a gente já diz para a família, não é péssimo. A pergunta dele é
diagnóstico melhor? O do jovem ou do idoso? Sempre será do idoso. Ainda mais quando ele vem, ele não é fit, ele vem com comorbidade, ele prejudica mais ainda. Não, porque tem idoso que é fit, né? Ou seja, não tem nada, mas é linfoma. Aí a gente pode ir com tudo, porque não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem doença renal, mas é mais raro, né? Às vezes, né? O que é que causa o linfoma? Essa é a pergunta que não quer calar de todo paciente. Por que eu? Por que eu tive linfoma? Então, agentes ambientais, anormalidades genéticas herdadas, nós já falamos sobre isso. Ela vem desde a anemia aplástica, né? A gente falando dos pesticidas e herbicidas, falando das doenças genéticas como a síndrome de Down, né, que causam essas alterações. As mutações genéticas com translocações, deleções, substituições de pares de base também vão levar você, e isso acontece com o envelhecimento, você vai perdendo o braço, não é isso? Qual é a mutação genética que causa uma leucemia? Leucemia mieloide crônica, qual é a mutação genética que está envolvida? Cromossoma Filadélfia. O que é o cromossoma Filadélfia? É a fusão. Isso, translocação do 922, que forma um gene quimérico. Como é o nome da fusão do braço do 22 no 9? BRL. Não. PCR, ABL. Muito bem. Vírus causam esse linfoma, como o vírus do beijo, da mononucleose infecciosa, o famoso Epstein-Barr. Ele causa linfoma. O HTLV1, nós já falamos, ele causa leucemia e linfoma de células T do adulto. Então, quem tem esse vírus, e principalmente a comunidade indígena, sul do Pará, no norte, quando interna, por exemplo, interna um paciente indígena, a gente sempre pede, eu aconselho a vocês, pedir HTLV1, porque se ele está na hemato, a gente entende, a gente vai pedir de qualquer forma, mas às vezes está lá com você, né, um jovem com pneumonia, peça o HTLV1, porque você pode ficar de olho nesse paciente, porque ele pode desenvolver 5 tipos de doença causado por esse vírus. A principal, que é na minha área, a leucemia, linfoma de células T do adulto, a paraparalisia espástica tropical ou mielofibrose associada ao vírus HTLV1, que deixará você numa cadeira de roda. Não tem tratamento menor isso, tem uma cegueira causada por isso, uma doença de pele semelhante à psoríase causada por ele e um reumatismo causado por ele. Então, se você for reumatologista ou estiver investigando um paciente com artralgia, a gente costuma pedir também o HTLV. E o HIV. O HIV, sabidamente, causa 2 cânceres. Vocês já ouviram falar aqui. O primeiro dele, é da minha área, é um linfoma. Linfoma tipo Burkitt. O Burkitt é esses grandes linfomas que fazem massas volumosas. Qual é o segundo? O sarcoma de Kaposi. Olha aqui uma bactéria. O Helicobacter pylori associado ao linfoma gástrico. Se você for ler Helicobacter pylori, você vai ver que ele está associado a muitas doenças, inclusive cardíacas. O Helicobacter pylori, quando surgiu e quando a gente estudou, a gente ficou com muito medo do Helicobacter pylori. Então, no início, toda endoscopia que tinha Helicobacter pylori, a gente tratava. Hoje em dia, muitas vezes você faz uma endoscopia, dá normal, mas tem o Helicobacter pylori. E hoje em dia a gente já não quer tratar todo mundo, porque você vai contrair de novo. Então, um estômago que não tem nada, não vale a pena tratar. Bom, isso é controverso, porque tem sempre aquele grupo que vai dizer, não, mas isso pode causar. E tem sempre um grupo de, não, mas ele está observando o paciente, até hoje ele não teve nada. Você não teve isso. É briga de congresso, sabe? O grupo que é sim, o grupo que é não trata. O caso é que se você não trata, você tem que fazer endoscopias periódicas. E se você trata, você não está livre dele. Você pode adquirir. Então fica essa guerra. Não sei se você
Não quer dizer que um esteja certo, o outro esteja errado, depende do relacionamento médico-paciente com aquele paciente que tem o HIV. Professora, lá do HIV que causa o linfoma múltiplo e o capose, eles estão dentro dessa não-Hodgkin? Ou o HIV também causa não-Hodgkin? É o não-Hodgkin. É o não-Hodgkin. Mas esse capose, porque ele é não-Hodgkin também? O capose é um outro câncer, é o sarcoma, é outro tipo. Então o HIV causa dois cânceres distintos. O sarcoma de capose e o linfoma não-Hodgkin. Não confunda, tá? Não são dois linfomas. O sarcoma de capose não é um linfoma, tá? E olha o que tem aqui. Perdão, gente. No finalzinho aqui. O que é que tem? Dentro da história, a história do linfoma é muito boa. Quando Booker T foi para a África estudar, ele registrou no seu diário o que ele viu. Então, pela janela, ele disse que viu muitas crianças com volumosas massas deformando o rosto, volumosas massas. E aí ele começou a biopsiar essas massas e mandar para Hodgkin, o amigo dele, em Londres. E enquanto ele esperava esses resultados, ele percebeu que as crianças e os adultos e os jovens, ou seja, que os pacientes que tinham volumosas massas eram todos de zona endêmica de malária. Então ele foi rastreando as zonas endêmicas. E quando saiu o resultado, todas as amostras tinham Epstein-Barr. Então eles publicaram um trabalho relatando isso, de que a imunodeficiência causada pela malária ativava o vírus Epstein-Barr, que causava o linfoma. Então, as pessoas acham que malária é tranquilo, não é verdade? E ainda cigarro, já tive 40 malárias. Eu sou pescador, querido. Eu já sei até quando eu estou com malária. Eu vou lá no seletor, não faço nem pelo médico. Eu já peço uma ponta de dedo, eu digo, eu estou com malária. E o médico me dá o remédio, eu volto para casa, volto para pescar. Mas a malária é perigosa. Ela é uma doença que lhe causará imunossupressão. E muitas vezes, quando aquele paciente chega para a gente e tem linfoma, a gente pergunta, teve malária? Ih, mais de 50. Ou seja, tem sempre um componente que vai dar o gatilho para você ter. E a malária é perigosa, vocês sabem, já estudaram malária. Existe malária cerebral, malária renal, choque por malária. Ela não é essa coisinha simples que todo bom pescador se orgulha de ter tido. Bom, a deficiência imune também pode te levar a ter linfoma. Seja ela uma imunodeficiência congênita, como a síndrome de Wiskott-Aldrich ou a doença de Wiskott-Aldrich, que está muito relacionada a linfoma, ou mesmo as adquiridas, e aqui vocês já ouviram falar da AIDS, não é verdade? Entretanto, os pacientes de transplante renal, transplante hepático, eles têm uma tendência maior a ter linfoma, como uma segunda situação de uma doença benigna, mas pela sua imunossupressão. Você vai usar a imunossupressão uma vida inteira para não ter rejeição desse órgão, e essa imunossupressão te causará um linfoma. Estão relacionados, então, a tumores agressivos, disseminados e frequentemente associados ao Epstein-Barr. Portanto, não beije os meninos na barraca do beijo no carnaval, porque você vai pegar o Epstein-Barr e um dia ele pode prejudicar a sua vida. Já beijou na barraca do beijo? Beijos grátis, beijos free. Faz tempo. Olha, ele falou numa saudade. Ele se inspirou, né? Bom, mas não é só isso. Quem tem doença autoimune tem mais
imune muito comum, porque o hipotireoidismo causado pela tireoidite de Hashimoto, em 85% dos casos é causado pela tireoidite de Hashimoto, é uma doença muito comum na população e você pode ter na frente. Entre elas, a síndrome de Sjögren, também as doenças reumáticas, você tem maior tendência de desenvolver linfoma. Agentes químicos e físicos também estão muito relacionados, isso nós já falamos sobre os inseticidas, né? Desde a aplasia de medula óssea. Porém, se você tem epilepsia desde a infância e toma os antiepiléticos, você tem mais chance de ter linfoma. Veja como ela é esquisita. Principalmente as fenilidatoínas, muito usado nas crises agudas e depois na manutenção da crise convulsiva do paciente epiléptico. E claro, né, a gente já falou sobre graxa, óleos, benzenos, derivados do petróleo e já falamos aqui da radiação ionizante. A radiação ionizante é a única causa de que leucemia? Qual é a leucemia? Mieloide? De que tipo? Mieloide crônica. Lembra? Foi uma leucemia que a gente pôde estudar até o fim, porque não tinha o que fazer para esse paciente. Aqui também, a bomba de Hiroshima e Nagasaki teve muitos casos de leucemia aguda, muitos casos de LMC, muitos casos de linfoma. Quadro clínico, gente, né? Sempre qual é a suspeição, né? Quando é que você diz que você tem linfoma? A primeira desconfiança são os linfonodos. Porque, claro, você vai ter um tumor no pulmão, você não vai dizer, isso é um linfoma. Não. Você vai na biópsia descobrir que é um linfoma. Porque você diz, não, é um câncer de pulmão e ele é tabagista. Deve ser um carcinoma ou um célula. Não, é um linfoma. Então, quando é que a gente desconfia que aquele quadro clínico que o seu paciente está apresentando é ou pode ser um linfoma? Linfonodo megalias. Linfonodomegalias podem ser, desde como a foto mostra, uma massa tumoral de linfonodo ou apenas um linfonodo que surgiu estranho, numa posição que não é legal e você tira e descobre que é um linfoma nascendo ali. Ótimo para você, sem dúvida ele ainda disseminou e sem dúvida o prognóstico é melhor, mas ele depende do histopatológico. Não é verdade? Eles têm diferentes características. E eu posso dizer, é um linfonodo, beleza, acabei de descobrir que você vai ficar curado. Quando vem baixo grau de malignidade. Então já não é tão bom assim. E às vezes vem com essa maçaroca que ele deixou crescer, procurou, você tirou e é um de alto grau de malignidade. Opa, talvez ele responda. É bom. Então vamos lá. Linfonodomegalias superficiais é fácil, não é verdade? Você vai encaminhar para o cirurgião geral e pedir biópsia de linfonodo suspeita de linfoma. É verdade? O meu último paciente trouxe a biópsia de linfonodo suspeita de linfoma. Ele veio da Bolívia para mim, para o serviço, eu estava de sobreaviso. E a gente internou e parecia um linfoma. A idade era de linfoma, o quadro clínico era todo de linfoma, mas existem diagnósticos diferenciais também. Blastomicose, tuberculose, todas não param sendo doentes. E graças a Deus, tuberculose. Feliz por ele, porque já idoso poderia não ser tão bom para ele o linfoma. Então, as linfonodomegalias superficiais é tranquilo, porque você como clínico pode pedir a biópsia, dar o diagnóstico e encaminhar para o hemato. Só que quando elas são profundas, elas requerem cirurgia. Então eu tenho linfonodomegalia perilar pulmonar, eu vou ter que fazer uma mediastinoscopia para tirar um gânglio. Eu tenho linfonodomegalias reto-peritoneal. Eu tenho que fazer uma laparotomia para tirar um gânglio. Eu tenho uma medula infiltrada
nada, eu vou ter que fazer uma biópsia de medula óssea para diagnosticar um linfoma. Então, quando elas são profundas, fica um pouco mais difícil você conseguir esse material sem que o paciente tenha que ser internado, tenha que ser feito um risco cirúrgico e ele para cirurgia. De um modo geral, se acompanha de hepatoesplenomegalia. Então, todas as vezes que a gente recebe parecer de linfonodo, o colega já coloca linfonodomegalia acompanhada de hepatoesplenomegalia. Mas vocês já viram isso também nas leucemias agudas, só que não vai ter blastos, ou pode ter, chamado leucemização do linfoma. Então, às vezes você jura que é uma LLA, mas não é, é um linfoma leucemizado, o que é péssimo também. Essa tríade é clássica do linfoma, tanto é que eles são chamados sintoma B do linfoma. Então, é aquele paciente que tem febre alta, ondulante, nós já falamos sobre isso, febre do tipo Fel-Ebstein, febre do tipo ondulante, dá dias, passa dias sem dar, dá semanas, passa semanas sem dar. Ela vem acompanhado de perda de peso importante. A senhora, esposa desse boliviano, me trouxe e disse: doutor, ele continua com febre perdendo peso. Percebeu que da internação, uns 10 dias para chegar à biópsia, ele perdeu mais peso ainda. Vai perdendo peso sim, se ele não for do tratamento. E a velha sudorese noturna profusa, ou seja, tem que molhar o leito, tem que molhar a cama e tem que ser à noite. Sudorese noturna profusa. Então, se eu tenho um paciente, se eu der um quadro clínico para vocês de um paciente com linfonodomegalia, com hepatoesplenomegalia, com febre, perda de peso e sudorese noturna, qual é a principal hipótese diagnóstica? Linfoma. Qual é o próximo passo? Biópsia de onde? Hipótese de medula. É só no código ou é no código? Não, isso tudo serve para os dois. Serve para os dois. Não se... O que vai diagnosticar as alterações é a luz patológica. Os dois se comportam desse jeito. Essas florestas, não pode ser tipo assim, intercalada. Ah, ele passa um tempo sem dar. Não, ele. Porque é medicina nenhuma. Então você pode dizer, é assim, mas às vezes se comporta diferente. Vamos lá. As outras dependerão do local. Então eu posso ter sintomas de quem tem linfoma cerebral, monteira, perda de peso, sudorese e dor de cabeça, e visão turva, e desmaiar, e convulsão. Então os sintomas vão depender. Se eu tenho linfoma de pulmão, eu posso ter tosse, hemoptise, falta de ar, isso, tudo isso vai depender. Então, as outras queixas de linfomas extranodulares, elas dependem da sua localização. Então, no sistema nervoso, no abdômen, no faringe, o paciente começou a ter um aumento das amígdalas e começou a ficar rouco. E de repente ele começou a ficar com falta de ar, porque as amígdalas foram se unindo. E quando eles chegaram do interior para a gente, nós tivemos que fazer traqueostomia, até a gente poder ter o diagnóstico e tratar para ele poder ficar bem. Então depende, né? Às vezes vem com rouquidão. Está crescendo não só as amígdalas, mas todo o anel de Valdaia. Esfenoide para trás, todo o anel de Valdaia. Então, você tem essa localização, essas queixas. Você pode começar com rouquidão. Gênito urinário, você pode ter linfoma renal e ter hematúria, disúria. Pele, né? Você vai ter também uma pele ressecada e pode ter um quadro parecido com psoríase,
quando você for biopsiar. Bom, então, como é o diagnóstico? O diagnóstico é dado pelo quadro clínico, né? O quadro clínico clássico qual é? Linfonodomegalia, hepatosplenomegalia, febre, perda de peso, sudorese noturna profusa. Beleza. É um quadro em que você tem que desconfiar. E não é só do linfoma, como eu falei. Blastomicose, tuberculose, histoplasmose, Fujimoto, né? Tudo isso pode ser. Às vezes é uma doença benigna, como a doença de Castleman, que já foi considerada pré-linfoma, a doença de Fujimoto, daqueles que tomam bomba. Bom, então, diagnóstico clínico, exames laboratoriais, porque muitos linfomas dão desidrogenase lática aumentada. O linfoma que nós temos na enfermaria hoje está com 16 mil de desidrogenase lática. O normal é de 150 a 500. 16 mil, linfoma agressivo. Então, claro, você vai ter laboratório, lembro da síndrome da lise tumoral, né? Fazendo insuficiência renal, né? Esse linfoma sem filtro fígado, alterando a função do fígado, infiltra a rim, alterando a função. Então, claro que você vai ter exames laboratoriais que eu pedi, beleza? A gente precisa de exame de imagem? Sim, claro. Já falei que o linfoma pode também ser profundo. Então, eu posso ter massa de mediastino. Como eu vou ver isso? Ou no raio-x, ou na tomografia. Eu posso ter reto peritônio envolvido nos linfonodos. O que eu peço? Ou um ultrassom, ou uma ressonância, ou uma tomografia. E a gente pede. E por que a gente pede? Porque a gente também faz um estadiamento. Vocês vão ver que isso é importante. Se eu tenho um linfonodo aqui, é diferente se eu tiver um linfonodo aqui e aqui. Já cai o seu estadiamento. Já 3. Porque você tem acima e abaixo do diafragma. Ela já se virou para baixo do diafragma. E claro, exame endoscópico, a gente entende. Lembra do linfoma de estômago? Lembra do helicobacter? Então a gente pode ter o linfoma de estômago. E a gente tem que pedir exames endoscópicos. LCR a gente pede também por conta do linfoma cerebral ou por conta da infiltração do linfoma no sistema nervoso central. Então, qual é o básico? Quadro clínico, hemograma, porque esse quadro clínico pode ser de uma. Isso, leucemia. E se eu peço, eu não tenho plástico, eu não tenho nada, de modo geral, o linfoma não mostrará alteração de hemograma, a menos que ele já perdeu muito peso, começa uma anemia por consumo da neoplasia, mas dificilmente altera leucócito ou plaqueta. Então, o hemograma pode te dar a dica de que isso não é uma leucemia, porque não vai ter blastos. Mas se tiver e ainda for um linfoma leucemizado, você vai sempre colocar leucemia, que não linfoma, mas está leucemizado, beleza? Então não tem como errar. Eu faço mielograma? Vou perguntar de novo. O linfoma é diagnóstico citológico ou histológico? Histológico. Então, volta a perguntar. Se eu tenho suspeita de linfoma, qual é o próximo passo? Biópsia de quê? Depois eu vou chorar na mão. Então é de linfonodo. Não adianta você mandar para mim e dizer assim, suspeito de linfoma. Eu não vou fazer eu não vou fazer biópsia de medula óssea. Eu vou mandar para o cirurgião para fazer a biópsia. Então você atrasou o paciente em meses às vezes, porque até ele conseguir um hematologista e aí ele vai conseguir depois um cirurgião, você já atrasou esse pobre coitado, porque você não tem noção do que é uma coisa ou outra. Então, como clínicos, eu quero que vocês levem da hemato algumas coisas, né? Porque nem todos seriam hemato, não é verdade? Mas você é responsável pelo atraso do diagnóstico também, porque você simplesmente é burro. É simples, né? Você vai mandar com hemato. Meu senhor, quanto tempo o senhor levou? Doutor, só me chamaram há 3 meses esperando na fila da chamada.
Pois é, mas eu tenho uma triste notícia. Você vai ter que ir para o cirurgião para tirar um pedaço desse gânglio ou gânglio, dependendo da massa, às vezes é um pedaço do seu ângulo. Ou seja, vai ficar na fila de novo, gente. Então tenho compaixão e tenho discernimento. Vou perguntar de novo. O linfoma é um diagnóstico citológico ou histopatológico? Logo, se eu fizer um mielograma, como você está me pedindo, no máximo que eu posso dizer é o quê? Tem um infiltrado linfóide. Mas dali eu não vou poder dizer mais nada. Eu preciso tirar um pedaço desse gânglio. Claro, às vezes ele é profundo, né? Então nem você nem eu temos acesso, porque não é periférico. Aí eu posso realmente internar, tirar, mas você também pode internar e mandar tirar. Né? Então ainda cai cirurgião. Ok, então, mielograma, olha aí, a biópsia ganglionar, biópsia de medula óssea, porque é estadiamento, tá, gente? Então, quando eu tenho linfoma, eu tenho que fazer biópsia de medula óssea para estadiamento. Estão me ouvindo? Sim. Em alto e bom tom? Sim. Aí me pedir biópsia de medula óssea, hein? Biópsia de medula óssea a gente pede para estadiamento, vocês vão ver. Ele infiltra medulas, então quando infiltra estadiamento 4, o prognóstico, né, cai um pouquinho. Então a gente faz, quando estiver fazendo, né, já o estadiamento, a gente faz biópsia de medula óssea. Mas não é o que a gente vai fazer, não é o mielograma que a gente vai fazer de início, tá? Claro, isso daqui eu peço imunofenotipagem? Sim, se tiver infiltração e eu vi na medula, eu posso pedir da medula imunofenotipagem. E ele vai me dizer células B, células T, não é verdade? Porque tem linfoma B, linfoma precursor T, beleza. Mas o mais importante qual é? A biópsia com a já falei a vocês, nada mais sai sem imunofenotipagem, sem imunohistoquímica. Então, a imunohistoquímica é a imunofenotipagem do tecido, tá? Ele vai pegar os anticorpos que tem de superfície naquele câncer. Então, se você tiver um câncer de pulmão, vai para a imunohistoquímica. Se você tiver um câncer de pele, vai para a imunohistoquímica. Ele só vai liberar o diagnóstico final com a imunohistoquímica, não é só na imagem. Então, eu tirei o gânglio, eu já boto suspeita de linfoma, eu boto, solicito histopatológico com imunofenotipagem. A patologista olha, bota interrogado linfoma, já manda para a imunohistoquímica e já libera para você, porque eu preciso fazer alguma coisa. Você imaginou o paciente que se eu ficar esperando a confirmação, quando ela diz na Cushing pode ser realmente um linfoma Hodgkin, então eu faço 1 grama de ciclofosfamida, aquilo já encolhe, o paciente respira até chegar a imunohistoquímica confirmando. Oi, não, pede junto já. Imunohistoquímica, ou histopatológico com imunohistoquímica. Antigamente, no hospital de base, perto de Tupiniquim mesmo, eu chegava e eu pedia histopatológico com imunohistoquímica. Aí o pessoal de base dizia assim, não pode ser assim, doutora. Eu digo, por que não pode? Não, porque tem que sair o primeiro, aí a senhora vê e depois a senhora solicita o segundo. Eu digo, não, querida, é responsabilidade do patologista saber que aquilo é um linfoma e já mandar por histopatológico, por imunohistoquímico, porque o paciente não tem tempo para ficar esperando. Aí demorar 10 dias, 15 dias, na minha época 30 dias, para sair a primeira histopatológica. Aí o paciente ficava com aquele resultado me procurando para eu poder solicitar para lhe dar entrada de novo no laboratório, com o Piniquim. Graças a Deus, de tanta gente bater e denunciar, hoje a própria médica sabe que tem que mandar para a imunohistoquímica. Então ela vem embaixo, liberado laudo histopatológico, com a suspeita e tal, encaminhado para a imunohistoquímica, cujo resultado sai em 10 dias. E ainda é longo, porque se você ir particular, sai rapidinho. Isso é, só para organizar. Diagnostiquei, primeiro que vai morrendo, biópsia do fluodo ou na patologia e primeira coisa, primeiro momento. Aí depois a biópsia, quando você diz biópsia de linfonodo, é para tirar. Quando você vai mandar fazer o exame, você pede histopatológico de biópsia de glândulos. E
e depois você bota imunohistoquímica da peça. Então você bota tudo no colo, tirou, veio do centro dentro do formolzinho, você vai pedir, solicito 2 pontos, histopatológico com imunohistoquímica, historinha do paciente, suspeita de linfoma. E aí a patologia vai fazer as 2 coisas rapidinho. E claro, gente, como tudo hoje em dia é mutação, e as mutações genéticas servem para controle do prognóstico desse paciente, a gente também pede a citogenética, tá? Mas a influência aqui é menor do que a influência num paciente de leucemia. Estadiamento. Isso é de 1971 e ele vale até hoje. Não se modificou. E como é que nós fazemos esse estadiamento? Por isso que eu disse que a partir de 1972 as coisas melhoraram. Porque senão... Bom, se você tem uma região comprometida, então você tem um linfonodo aqui, ou um local extranodal, né? Você é estadiamento. Se você tem duas regiões envolvidas, aqui e aqui, mas acima do diafragma, você é estadiamento 2. Se você tiver 2 regiões envolvidas acima ou abaixo do diafragma, você já é estadiamento 3. Então eu tenho aqui e tenho inguinal. Eu tenho aqui, tenho reto peritoneal. Você já é estadiamento 3. Pode ter 10 cabeças envolvidas. Teve abaixo do diafragma, você já é estadiamento 3. Não importa se você tem ou não mais de uma cadeia. E se você tem doença disseminada, ou seja, envolvimento de baço, de fígado, ou de rim, cérebro, no mesmo momento, ou medula, você já é estadiamento 4. Independente se você tem ou não os linfonodos. Eu vou mostrar para vocês um desenho para vocês entenderem isso daqui. Aqui, ó. Uma cadeia, estadiamento 1. E não importa onde ela esteja. Se você não tem nada para cá e tem uma cadeia aqui, não tem problema. Bom, 2 cadeias, mais uma terceira abaixo do diafragma. Então, qualquer coisa abaixo do diafragma, você é 3. E, claro, o envolvimento de órgãos, fígado, rim e os ossos. Por isso que, às vezes, a gente pega um linfoma disseminado e envolvendo a medula. Já é o linfoma leucemia. Pronto. Se for só um e for abaixo do diafragma, já é 3. Não, você pode considerar, ó, só para você entender, ele diz uma região nodal, ele não diz onde. Uma região nodal, um órgão ou local extranodal. Ah, eu tenho meu pulmão. Deu para entender? Só que se você tiver acima e abaixo do diafragma, você já disseminou, porque o estadiamento é por disseminação. Então, se você tem um que nasceu aqui, você pode ser só um, ele não disseminou, você não encontrou em mais nenhuma região. Mas como geralmente eles nascem aqui, se você encontrar abaixo, ele já disseminou. E aí vai acabar na sua medula. Posso ter quantas fósseis índices? 8. Pode ter aqui e aqui. Você pode ter aqui e aqui. Só vai ser 2. Ele está assim. Posso ter aqui, 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 aqui. 2. Bom, aqui vocês entenderam. Prognóstico. Pode comportar-se de forma menos agressiva, baixo grau de malignidade, de forma intermediária e de forma muito agressiva. Já falei antes, baixo grau de malignidade, intermédio grau de malignidade, alto grau de malignidade. As formas, entretanto, menos agressivas são incuráveis. Ela cresce devagar, compromete um pouquinho aqui, você se arrasta por anos,
toma quimioterapia, mas não se cura até que ela fica bem agressiva e mata você. 5 anos dele quieto, né? Aí depois ele vai. Bom, então, as formas menos agressivas geralmente são incuráveis e podem sofrer uma transformação para a forma mais agressiva. Vocês já viram isso em uma outra leucemia, essa transformação para uma forma agressiva. Qual é essa leucemia? Leucemia? Oi? Linfóide crônica. Estamos falando de doença linfoproliferativa. A síndrome de Richter. Transformação da LLC numa doença grave, uma doença aguda. E tanto pode ser leucemia quanto pode ser linfoma. Então, as formas menos agressivas geralmente são incuráveis e podem sofrer uma transformação para a forma mais agressiva. Os casos mais agressivos podem levar à morte em semanas. Entretanto, claro, só te levará à morte se você não conseguiu alcançar um hematologista, uma quimioterapia. Você está lá no interior, você não consegue vir de lá, não deu muita atenção, ficou tomando pagelância, garrafado, você vai morrer. Você vai morrer em semanas, porque ele é muito agressivo. Então, os casos mais agressivos podem levar à morte em semanas, se não forem tratados. Entretanto, podem ser curados se o tratamento for instituído precocemente com a terapia adequada. E aí, é que o paciente ele não entende, né, cara? E aí eles chegam com aquela massa, porque eles são bem agressivos, então eles crescem em semanas, o negócio está imenso. Então, o que acontece? A gente manda para a biópsia. Ele vai para o centro cirúrgico e ele acha que ele vai voltar sem nada, que vai arrancar a quimio dele. E aí, quando ele volta com um curativozinho no local. No outro dia, ele vai dizer, mas por que não me tiraram tudo? E às vezes bem agressivo. Por que não tiraram tudo? Eu digo, seu João, não se preocupe, isso some com o tratamento. Ah, some, não se preocupe. Vai voltar a ter um pescocinho lindo, não se preocupe. Aí ele fica mais calmo, mas eu entendo, né? Se vai arrancar um pedaço, arranca logo tudo. Vou dar um caso ruim. O paciente teve um linfoma cerebral. Era para abrir e tirar um pedaço. Tiraram todo. Ele ficou hemiplégico e afásico. Ele só consegue dizer M. Como é que está seu Clebson? M. E era um linfoma. Ou seja, era para tirar um pedaço. Começar a quimioterapia. Aquilo iria sumir. E aquele jovem que sustentava a mãe, hoje está sendo cuidado pela mãe. Porque o cirurgião que fez aquilo fez uma barbaridade. Ele está lá com a gente fazendo. Prognóstico. Acima de 60 anos, respondendo a pergunta, acima de 60 anos, desidrogenase lática elevada. Lembra do caso que está tendo na enfermaria de 16 mil, sendo que vai de 150 a 500? Desidrogenase elevada. Ao prognóstico. Estágio Anabol 3 ou 4, que são os disseminais. Acometimento extranodal. Se você tem algum canto, esses linfomas não são congênitos. E o status performance maior ou igual a 2, ou seja, tem comorbidade, entende? É um idoso, fragilidade do idoso, doença renal crônica, hipertensão, diabetes, alcoolismo, tabagismo, ou seja, não é fit, também é mau prognóstico. A gente usa essa expressão, não é pela cabine. Aqui são os linfomas indolentes, linfoma linfocítico, linfoma folicular, o malte e o zona marginal. São os péssimos. Prognóstico ruim. Os meio termos são os agressivos, que é os intermédio grau de malignidade, linfoma difuso de grandes células B,
e o linfoma de Hodgkin. E os altamente agressivos, que podem te matar em semanas sem tratamento, porém tem uma grande chance de cura, é o linfoma linfoblástico e o próprio linfoma de Burkitt. Quando eu tenho Burkitt e AIDS, é um pouco complicado, mas se ele ainda tem um CD4, um CD8 bom, ele fica curado. Depois ele segue cuidando da AIDS. Mas se ele já pega numa fase de 30, não tem como aguentar a quimioterapia, mas ele é curado. Chegou uma idética, Burkitt de mandíbula, mas ela ficou curada. Mas ela só era portadora, né, do HIV. Não tinha as complicações. Paciente! Mas não é pecado. Quando ele evolui, lembra? Melhor você ter LLA, LNA pura. Se você vem de uma neroplasia, de uma evolução de linfoma, a resposta não é boa. Mesmo ele se tornando um agressivo, porque ele vem de uma evolução. Tratamento. Sim, cirurgia, né? Vocês entendem. Eu tenho um linfoma de intestino, eu vou tirar aquela parte, aí eu vou descobrir que eu tenho um intestino. Então eu tenho alguns procedimentos, lembra? Do pulmão, às vezes eu arranco achando que era um carcinoma velar linfoma. Então sim, às vezes você recorre à cirurgia para tirar um baço, por exemplo. Então, mas esplenomegalia está crescendo e você tira e descobre que é um linfoma. Beleza, então tem sim um tratamento cirúrgico. Outro, nós temos quimioterapia, né? A gente faz com sucesso e ainda mais hoje os anticorpos monoclonais, como já falamos, eles abrem a célula. Então hoje as quimioterapias se tornaram bem melhores com o advento do rituximab, adalimumab, infliximab, todos esses MABs estão sendo usados em todos os tumores sólidos, para mama, para próstata, para tudo hoje em dia, abrindo a célula e fazendo com que a sua quimioterapia tenha uma resposta melhor do que no passado, antes do advento da biologia dos anticorpos dessa vacina. Radioterapia, porque às vezes você tem, por exemplo, um único linfonodo, está começando. Às vezes eu rastreei você, não tem nada, eu posso tirar aqui, matar o linfoma apenas com a radioterapia. Às vezes você tem que fazer complemento. Você trata e você diz onde nasceu. Nasceu ali? Eu vou fazer uma radioterapia para não voltar mais onde ele nasceu. Então você pode usar a radioterapia também. E claro, gente, o transplante de medula óssea. Nós temos uma paciente que ela tem LLC/linfoma e ela não está respondendo a nada. Então a gente manda para transplante. Mas não é o comum. O comum é que você fique bem só com a quimioterapia. Ou a gente reserva o transplante para quando você recair, por exemplo, né? Você estava indo bem, passou aquela fase e recaiu, geralmente a gente quer transplante. E como o linfoma não nasce na medula, o transplante não precisa de doador, pode ser a sua própria medula. Você pega a medula, você destrói todo o resto e devolve a medula. Então é um transplante autônomo. Você pode fazer o devolve também, tá? Mas às vezes só um autónomo funciona. O transplante autônomo, ele tem todas aquelas complicações para fazer diferente, né? Tem, menos porque é seu, né? Mas com a carga de quimioterapia você pode sofrer algumas complicações. Terapia-alvo, nós já falamos sobre ibrutinib, lembra na LLC, então ele também é usado para esses pacientes de linfoma/leucemia com uma resposta melhor, então age sobre as células que crescem rapidamente e claro, né, tem outros medicamentos, vocês lembram que custa R$50 mil, ele é caríssimo. Imunoterapia, acabei de falar, né, são os anticorpos monoclonais, né, o que
mais nós usamos na hematologia é o rituximab. E nós brigamos muito com o SUS, porque também era um medicamento caríssimo, mas a gente provou para o governo que a resposta de um shopping sozinho não é igual a um R-shopping, ou seja, acrescido do rituximab. E que se não desse, era matar o paciente. E que o mundo todo estava usando o protocolo R-shopping. Então hoje é dado pelo governo e a gente não usa mais o Mavitera. A gente usa o rituximab, que era um anticorpo monoclonal caríssimo. Só para vocês entenderem a máfia dos medicamentos, nós fomos levados para o Chile. Nós, inclusive, essa professora aqui que vos fala, foi fretado um avião só para os hematologistas serem levados para o Chile para o Mavitera, para o lançamento do anticorpo monoclonal. Claro, essa indústria sabia que a gente ia passar, porque ele é fantástico. Então nós fomos todos de avião. No avião eu falei pro colega, porra, se cair, o Brasil tá ferrado. Tá todos os hematologistas, vai sobrar um pouquinho ali que não vai dar conta. Graças a Deus passamos pelos Andes e não caímos. E nós fomos com tudo pago para o lançamento. A gente já estava esperando ele chegar no Brasil, porque a gente sabia que ele era muito bom. E claro, você ganharia amigos se você prescrevesse. Nós ganhamos iPad. É custoso, é uma máfia, gente. Hoje é proibido. Não pode mais, não. Não a tua não faz tempo que é proibido esse tipo de marca, tá? Esse tipo de aliciamento. Eles nem precisavam fazer isso, porque a gente já sabe que ele era muito bom. Eles poderiam dar uma canetinha e a gente estaria perturbando o governo, implorando pelo impossível. Nós tínhamos esse dinheiro para gastar com os médicos. Hoje é proibido. Professor, Ganhamos malinha. se a senhora perguntar na prova qual o tratamento do vapor, qual Eu não vou pensar. Essa coisa de olha, eu não estou dizendo que não cairá numa prova de residência, tá, gente? Porque assim, as questões, elas, vocês vão ter curso, né? Que vai nortear vocês para essa situação. Mas às vezes eles perguntam assim, questões muito do especialista numa prova de generalista. Eu acho sacanagem, mas se pergunta. Eles têm questões assim. Você entende? A USP, por exemplo, ela não quer um Zé Ninguém. Ela quer uma pessoa ultra, mega estudiosa. Então ela costuma fazer essas pegadinhas, pegar perguntas de especialistas, porque ela não quer ninguém. Então ela vai te eliminar. Ela vai perguntar, em relação à febre Q, sabe o que é febre Q? Não vai entrar na USP. O que é febre Q? Ela é causada por quê? Deu para entender? Ela é rara. Mas eles vão perguntar. O que é? Mas é o quê? É uma riqueza. Assim, então, tem lugares que fazem esse tipo de sacanagem assim, tá, gente? Então, estejam preparados. Por isso é importante fazer medicurso, medicel, porque eles preparam, inclusive, para essas perguntas garantidas. Bom, e claro que na atualidade só se fala do CAR-T ou da terapia